Os nomes de Deus e da Santíssima Trindade. Já consideramos os assim chamados atributos morais ou comunicáveis de Deus, e ao fazê-lo, nos lembramos de que não estamos preocupados com um enfoque meramente intelectual ou teórico. Tudo isso é necessário para chegarmos ao conhecimento de Deus, para podermos adorá-lo verdadeiramente, para podermos ter com ele comunhão e ser por ele abençoados. Portanto, enquanto nos preocupamos com a excelência da própria doutrina, tudo tem um propósito muito prático. A história da Igreja, através dos séculos, nos revela muito claramente que erros, heresias e calamidades têm se infiltrado na vida individual e na vida da Igreja como um todo, só porque as pessoas têm ignorado algumas partes do ensino ou da revelação concernentes a estas grandes doutrinas. De modo que constantemente estaremos mantendo estes dois grandes pensamentos juntos. Desejamos conhecer a Deus, sim, mas não meramente para que tenhamos conhecimento. É sim, para que também vivamos de conformidade com Ele e com seu plano para nossas vidas. Lembramos-nos também de que, para conhecermos a Deus, somos inteiramente dependentes da revelação dada por Deus de si mesmo. Por isso, a próxima coisa que temos a dizer é isto: Deus nos deu a verdade sobre ele e seus atributos de uma forma muito especial, aplicando nomes especiais a si próprio, e assim chegamos ao grande tema dos nomes de Deus. Não é possível lermos as Escrituras sem notar que certos nomes são dados por Deus a si próprio, e o propósito desses nomes consiste também em focalizar a atenção sobre um aspecto ou outro do ser de Deus, do caráter de Deus. E assim podemos considerar esses nomes de Deus como que definindo seus atributos ainda mais especificamente. O nome sempre representa o caráter. Muitas vezes dizemos sobre alguém que ele tem um bom nome. Podemos estar nos referindo a um médico ou a um advogado, e quando dizemos isso sobre ele, queremos dizer que ele tem um bom caráter nesse sentido. Ele tem certas qualidades e habilidades que apreciamos. Um nome, pois, representa o que realmente a pessoa é, seu caráter, suas pretensões e perfeições. E sempre que vocês encontrarem esses nomes usados por Deus na Bíblia, descobrirão que isso é exatamente o que eles fazem. E assim vocês descobrem que houve certas pessoas na Bíblia que queriam saber de Deus qual era o seu nome. O famoso incidente nesse sentido é aquele de Jacó em Peniel, naquela noite decisiva em que ele voltava ao seu país de origem. Ele se tornara um homem rico. Tudo parecia em perfeita ordem. Sim, porém havia uma grande dificuldade. Ele sabia que seu irmão Esaú vinha vindo a seu encontro e recordou-se de que havia pecado contra ele. Portanto, estava com medo. Então enviou suas esposas e seus bens, tudo, para que atravessassem o rio, e ele permaneceu na retaguarda sozinho do outro lado. De repente, um homem começou a lutar com ele, e Jacó compreendeu que aquilo era algo muito estranho. Estava cônscio de que havia algo de divino em tudo aquilo. Portanto, disse à pessoa com quem lutava: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. Gênesis 32, 29. Com isso, queria dizer: quem é você? Diga-me a verdade sobre você. De fato, ele disse: pressinto que você não é uma pessoa comum. Eu quero saber exatamente. Que o nome de Deus representa o seu caráter é expresso também no Salmo 22, 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. E no Novo Testamento, vocês descobrirão que a grande reivindicação de nosso Senhor, justamente antes de sua morte na cruz, foi: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. João 17, 6. Mais adiante ele disse:
e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Verso 26. Declarar o nome de Deus é dizer a verdade sobre ele. É colocar esta grande verdade acerca do ser de Deus numa forma em que os homens e as mulheres possam apropriá-la e aprendê-la. Desse modo, notemos alguns dos nomes que são atribuídos a Deus nas Escrituras, bem como o significado deles. Em primeiro lugar, vem o nome El. Este significa ser primeiro, ser supremo. Ele contém a ideia de energia e de poder, grandeza. Então o próximo nome é Elohim, que é plural na forma. Esse também contém a ideia de que Deus é alguém que deve ser temido, bem como alguém que é poderoso. E esse é o nome que Deus geralmente usa quando está falando de si próprio, em termos de criação. Então o próximo nome é Elion, que significa aquele que é sublime e exaltado. Vejam como cada um desses nomes nos fala algo em particular sobre Deus, como é usado na narrativa e como se destina a comunicar uma impressão particular em relação à pessoa e à personalidade de Deus. Em seguida, vem o grande nome Adonai, significando o Senhor onipotente, o soberano, a quem tudo está sujeito e a quem o ser humano se relaciona como servo. É o nome que era, portanto, frequentemente usado por Deus quando se dirigia aos filhos de Israel. Ora, todos esses nomes descrevem Deus como um Deus transcendente, imenso, sublime, poderoso e exaltado em sua glória. Mas ainda agradecemos a Deus porque ele não se deteve aí, por lhe aprouve apresentar-se com outros nomes que se destinam a demonstrar a relação desse ser excelso, eterno, onipotente, com suas criaturas e sua criação. Por exemplo, ao termo Shaddai. Ora, este descreve Deus como possuidor de todo o poder no céu e na terra, mais especialmente aquele que a tudo subjuga e a tudo faz que seja subserviente à obra de sua graça. Vejam vocês agora a importância disso. Esse nome descreve Deus em seu poder sobre os elementos, em seu poder sobre a natureza e a criação. Sim, porém, não seu mero poder. Ele particularmente enfatiza o controle que Deus mantém sobre todas essas coisas para o propósito de sua graça e de sua misericórdia, bem como o seu procedimento com os homens e as mulheres. Por exemplo, ele controla o vento, a chuva e a neve para que possamos ter alimento para comermos. Eis o significado de Shaddai. Acima de tudo, porém, o nome mais importante e mais significativo em relação a nós é o grande nome Yahvé, traduzido por Jeová. A própria Bíblia nolo diz. De todos, é o nome mais excelente. Ele significa Deus se chamando de Eu sou o que sou. Ou vocês podem traduzi-lo como Eu serei o que serei. E ambos são verdadeiros. O nome transmite, portanto, sua imutabilidade, especialmente sua imutabilidade em sua relação com seu povo. Talvez a melhor forma de mentalizá-lo seja esta. O nome contém um significado de que Deus é o autoexistente. Eu sou quem eu sou. Eu serei quem eu serei. Que, não obstante, se revela ao seu povo. Ele contém ambas as ideias juntas. Daí vocês podem descrever este nome Jeová como o grande nome pactual de Deus. Vocês descobrem a Bíblia dizendo que Deus entrou em alianças com seu povo. Ele fez uma aliança com Adão. Ele fez uma aliança com Noé. Ele fez uma aliança com seu próprio filho. Deus é um Deus que faz alianças. Ele promete, ele se compromete a fazer certas coisas. Ora, quando ele procede assim, geralmente vocês descobrem que ele se chama pelo grande nome Jeová. E quão magnífica concepção é essa! Esse ser onipotente, a quem adoramos, que é em si mesmo autoexistente, todavia decide revelar-se e, evidentemente, vincula-se a meras criaturas temporárias como nós, a quem ele trouxe à existência. No entanto, você descobre nas Escrituras que certos termos qualificativos são com muita frequência adicionados a esse grande nome Jeová. Tomem, por exemplo, o nome Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 1,3. Tem havido acirrada discussão em torno do significado do termo Sabaote. Há quem diga que ele significa as estrelas nos céus, outros afirmam que ele significa os exércitos de Israel. No entanto, creio que estaremos, provavelmente,
mais seguros tomando exércitos, Jeová dos exércitos, Jeová de Sabaote, como se referindo aos anjos. Ele é o onipotente, o autoexistente, aquele que é o Senhor de todas as hostes angelicais. E em seguida vem o grande nome Jeová Jireh, o nome com que Deus se apresentou a Abraão, quando estava para oferecer seu filho Isaque. A provisão para o sacrifício, o carneiro, foi encontrada na moita. E Abraão falou este nome, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Em seguida, Deus apresentou-se a Moisés com outro nome, logo após o êxodo do Egito, Jeová Rafet, o Senhor que sara. Deus disse ao povo, depois de adoçar as águas amargas de Mara para ele: se ouvires atentos à voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. O próximo nome é Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. Os filhos de Israel haviam combatido o inimigo, e Deus lembrou-os de que estivera com eles, e que estaria com eles. Ele seria sua bandeira sobre a qual venceriam e prevaleceriam. Êxodo 17, 15. Prosseguindo, achamos que Jeová Shalom foi o nome por meio do qual Deus revelou-se a Gideão. Vocês o encontrarão em Juízes 6, 24. Ele significa: o Senhor envia paz, o Senhor nossa paz. Aliás, ele é o Deus da paz. Foi na qualidade de Deus da paz que ele trouxe novamente dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20. E ele havia se revelado como o Senhor da paz lá nos dias dos juízes, quando a lei não vigorava. Em seguida vem o nome muito famoso do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Jeová Roê. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E em Jeremias 23, 6 encontrarão Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Vocês o encontrarão em letras maiúsculas em muitas Bíblias. O Senhor, justiça nossa. E em seguida vem Jeová Chamar. O Senhor está presente. Encontramos-lo em Ezequiel 48, 35. O Senhor está ali. E assim vocês descobrem que cada um desses nomes leva consigo uma grande e maravilhosa significação, transbordante de conforto e consolação. E o propósito, em certo sentido, de proclamar e explicar as Escrituras é que esses nomes de Deus, em seu sentido e importância, nos sejam realçados. Como o nosso bendito Senhor Jesus Cristo mesmo disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. João 17, verso 6. Ele estivera revelando Deus em todas essas características. Estivera ensinando seus seguidores como pensar em Deus e como conhecê-lo. Ele lhes mostrara que Deus não deve ser concebido como se fosse alguma vaga energia. Não, ao contrário. Deus é pessoal, e como uma pessoa, ele age e se revela. É através dos nomes com que Deus se apresentou que ele nos diz esta grandiosa verdade sobre si mesmo. E é quando chegamos a conhecer a Deus nos termos desses nomes que encontramos paz, conforto, alegria em crermos nele. Nosso problema consiste em que cremos que anunciando Deus é suficiente, sem realmente nos preocuparmos em descobrir tudo o que ele nos transmitiu sobre si próprio. Mas Deus nos transmitiu toda essa revelação a seu respeito e finalmente se revelou na pessoa de seu Filho, cujo nome é o mais excelente de todos, o próprio Senhor. Ele é Emanuel, Deus conosco, o soberano, todo-poderoso, o eterno Deus, que habitou entre nós e no tempo. Ora, lamento de ter que deixar essa questão dos nomes de Deus. No entanto, quando lemos as Escrituras e quando meditarmos sobre esse nome, descobriremos que eles nos transmitem uma grande riqueza de ensinamento. Às vezes compreendemos muito pouco desse assunto e, desse modo, empobrecemos nossa experiência. Pois bem, tendo dito isso, prossigamos para aquilo que muitos dizem ser o maior, o mais vital e o mais importante aspecto desta sublime doutrina a respeito de Deus, que é, naturalmente, a doutrina da bem-aventurada Santíssima Trindade. Mesmo ao considerar os nomes de Deus e seus vários atributos, em certo sentido, estivemos nos preparando para esta grande doutrina. Todavia, reconheçam vocês ou não esse fato, ninguém pode ler a Bíblia sem, necessariamente,
vê-se face a face com esta doutrina da Trindade. Ora, eu disse mais de uma vez, durante o curso destas preleções, que tenho me sentido à semelhança de Moisés diante da sarça ardente. Eu tenho ouvido uma voz me dizendo: cuidado, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo 3, verso 5. Muito bem. Se isso é o que sentimos até aqui, quanto mais devemos senti-lo ao considerarmos esta excelsa doutrina da Santíssima Trindade, pois ela é, além de qualquer dúvida, a mais misteriosa e a mais difícil de todas as doutrinas bíblicas. Não há outra doutrina que revele tão claramente aquilo acerca do que concordamos desde o início, nossa absoluta dependência da revelação que temos nas Escrituras. Nenhum ser humano poderia ter concebido a doutrina da Trindade. Ela vem diretamente da Bíblia e absolutamente de nenhum outro lugar. Os homens e as mulheres têm pensado em Deus, eles têm seus deuses, mas ninguém jamais pensou na Trindade. Outra recomendação que eu faria ao nos aproximar desta doutrina é que não há nenhuma dúvida de que a doutrina da Trindade é a mais distintiva doutrina da fé cristã. Isso pode soar como surpresa para alguns de vocês, porém, espero estabelecê-lo à medida que avançamos. Não lhes ocorre, pois, à luz deste fato, que é algo bastante curioso ouvirmos tão pouco sobre esta doutrina? Falo particularmente àqueles que são cristãos evangélicos. Por que temos enfatizado tão pouco esta doutrina? Não tenho dúvida de que a resposta é que ela é difícil, ela é um mistério. Isso, contudo, não serve de excusa. Aliás, cada doutrina que encontramos nas Escrituras deve ser considerada como que oriunda de Deus, e não há nada mais importante do que isso. Receio que esse seja outro exemplo da indolência que nos tem dominado, o anseio por conforto e a tendência de tomar por base as experiências e fugir de tudo quanto demanda esforço intelectual. Mas se temos negligenciado a doutrina da Trindade, envergonhemo-nos disso. Ela é, em certo sentido, a mais excelsa e a mais gloriosa de todas as doutrinas. A coisa mais espantosa e estonteante que aprove a Deus revelar-nos sobre si mesmo. O que fazer, portanto, para abordarmos esta doutrina? Começo prontamente afirmando que não devemos tentar fazer isso em termos de filosofia. Faço tal declaração porque muitos acreditam que pode explicar a doutrina da Trindade nesses termos. Eles têm usado exemplos como este. Afirmam que a doutrina da Trindade é comparável ao Sol e aos raios emitidos pelo Sol. Outros a têm comparado à semente, ao solo e à flor. Vocês veem, dizem eles, a unidade e, no entanto, a divisão, ou seja, 3 em 1 e 1 em 3. Todavia, presinto que todas essas tentativas para entender a doutrina da Trindade filosoficamente não só nos privam de auxílio, mas ainda se nos tornam provavelmente muito perigosas. Ao meu ver, só há uma coisa a fazer, isto é, reconhecer que estamos diante do mistério que é revelado na Bíblia. Não podemos esperar que a entendamos. Não podemos esperar que a aprendamos com nossas mentes. Ela está inteiramente além de nós e acima de nós. Simplesmente podemos contemplá-la com admiração, com temor e com adoração, bem como ficarmos atônitos diante dela. Se me aventurasse a dizer apenas metade de uma palavra, filosoficamente, diria que, como já dissemos de passagem, a doutrina de Deus como amor, ou enfatizando que um dos atributos de Deus é o amor, parece-me em si e de si mesma implicar simplesmente uma pluralidade de pessoas na deidade. Se o Deus eterno é amor, então ele sempre amou, antes da criação, antes que houvesse tempo. Contudo, a quem ele amou? Acaso isso não implica quase que necessariamente numa trindade? E isso é realmente o que a Bíblia ensina, ou seja, que as 3 bem-aventuradas pessoas da Trindade têm amado umas às outras perfeitamente desde toda a eternidade. Mas vocês não precisariam aceitar isso. Eu simplesmente o coloco diante de vocês como uma breve sugestão. Não, voltemos e olhemos para a palavra e descubramos o que a Bíblia mesma tem a nos dizer. Vocês notarão, enquanto a percorrem, que não se faz uma única afirmação explícita desta doutrina. Em parte alguma da Bíblia, vocês acharão uma afirmação de que em Deus há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Por implicação, porém, a doutrina da Trindade, como veremos, será encontrada no Velho e no Novo Testamento. Ela é pressuposta por toda parte e nos mais improváveis e inesperados lugares. Mas antes de apresentar-lhes tal evidência, deixe-me estabelecer certos pontos que são de vital importância nesta conexão. A doutrina da Trindade não significa que haja três deuses, o que chamam triteísmo. É preciso que façamos esta afirmação negativa, visto que os unitarianos estão sempre prontos a acusar os cristãos de crerem em três deuses. Dizem eles: vocês nos chamam unitarianos, nós os chamamos triteístas, com sua doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês realmente estão falando de três deuses. Ora, nós rejeitamos o triteísmo completamente. A ênfase específica através de todo o Velho Testamento é que há somente um Deus vivo e verdadeiro. Lemos: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, verso 4. Essa foi a mensagem constantemente repetida aos filhos de Israel. E ela era absoluta e naturalmente essencial, porque os filhos de Israel eram a única nação do mundo que havia recebido esta informação e esse conhecimento. Estavam cercados por nações que criam numa variedade de deuses. O problema na época do Velho Testamento era o politeísmo. As pessoas criam em diversas divindades, da guerra, da paz e assim por diante. Baal, Astarote, Júpiter, Marte, Mercúrio, todos esses eram seus vários deuses. E, acima de tudo mais, os filhos de Israel foram chamados a proclamar a unidade de Deus e o fato de haver somente um único Deus. Nosso Senhor, de fato, disse a mesma coisa quando usou as palavras eu e o Pai somos um, João 10, verso 30, não dois. Então vocês descobrirão que Tiago salienta o mesmo ponto. Diz ele: tu crês que há um só Deus, Tiago 2,19. Assim, pois, enquanto consideramos esta grande e bendita doutrina da Santíssima Trindade, finalmente, quer entendamos quer não, o que estamos dizendo devemos continuar afirmando que não cremos em três deuses. Há um só Deus. Mas, em segundo lugar, estabeleço este postulado. Embora Deus em sua natureza mais íntima seja um só, ele, não obstante, existe como três pessoas. Ora, já estamos em apuros, não é verdade? Porventura vocês não desejam perguntar-me aqui: você está afirmando que há três pessoas distintas em substância? Se é esse o caso, então tem que haver três deuses? Eis minha resposta. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sou obrigado a dizer isso. Então, qual é o problema? Bem, o problema, uma vez mais, consiste na linguagem inadequada. Só podemos falar de pessoas, visto não podermos pensar numa categoria mais elevada do que pessoas. E quando pensamos em pessoas, pensamos em indivíduos. Por isso as separamos. Mas quando a Bíblia usa essas expressões, obviamente significam algo diferente. Ora, eu não presumo entender. Ninguém entende. As mentes mais excelentes da igreja ao longo dos séculos têm lutado com isso e têm tentado explicá-lo, porém não puderam entendê-lo. Daí nada puderam fazer além do que estamos fazendo agora. Dizem que Deus é um só. Não obstante, este Deus, que é um só, em sua natureza mais íntima, existe em três pessoas. Deixe-me apresentar-lhes a declaração da famosa Confissão de Fé de Westminster, com referência a esta doutrina. Na unidade da deidade há três pessoas de uma mesma substância, poder e glória: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Recomendaria insistentemente que vocês adquiram um exemplar da Confissão de Fé de Westminster. Vocês encontrarão ali algumas dessas grandes definições em sua forma mais conveniente. Isso é o que ela diz sobre esta grande doutrina da Trindade e posso colocá-lo nestes termos. O Pai é Deus, o Filho é também Deus. Não dois deuses, mas o mesmo Deus em substância, o mesmo ser eterno, é Pai e Filho. Essa deve ser a nossa afirmação. O primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de João nos motiva a dizer isto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso soa como algo contraditório, porém é verdadeiro. Isso é o que estou tentando dizer. O Verbo é Deus, assim como o Pai é Deus, e todavia, não há dois deuses, há somente uma deidade. Novamente, lembro-lhes do que disse nosso Senhor: eu e o Pai somos um.
Vocês também encontrarão o apóstolo Paulo dizendo: Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, verso 5. Em Colossenses 2, verso 9, Paulo diz: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Tito 2, verso 13, nos é ensinado que aguardemos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Não somente o Pai é Deus, mas o Filho também é Deus. Há afirmações explícitas quanto a isso. Contudo, não é só isso. Você não pode ler os evangelhos sem descobrir que os atributos atribuídos ao Senhor Jesus Cristo só podem ser atribuídos a Deus. Sua eternidade, por exemplo, antes que Abraão existisse, eu sou, João 8,58. Ele não hesita em dizê-lo, há também sua santidade, bem como sua vida. Diz nosso Senhor, porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5,26. E disse também, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhes deste. João 17, verso 6. Isso só é verdadeiro em relação a Deus. Em seguida temos sua imutabilidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. Lembre-se de que consideramos isso quando tratamos dos atributos de Deus. Vem a seguir sua onipotência. É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Mateus 28, 18. Nada lhe é impossível. Então vem sua onipresença. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Diz ele, Mateus 28, 20. E sua onisciência. Jesus sabia tudo, nada lhe era oculto. Ele sabia o que estava numa pessoa, e não era preciso que alguém lhe dissesse algo. Vejam João 2, 25. Ele conhecia os pensamentos das pessoas. Ele pôde dizer a Natanael, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. João 1, 48. Ele podia ler os pensamentos e as imaginações nos recessos mais íntimos dos homens e das mulheres. Foi através dele que todas as coisas foram criadas. É por meio dele que todas as coisas subsistem. Ele afirma que tem autoridade para julgar. João 5, 27. E que ele será o juiz. Portanto, vejam vocês que esses atributos da divindade e da deidade são-lhe livremente atribuídos. Daí dizemos que o Pai é Deus e dizemos que o Filho é Deus. Sim, porém, devemos afirmar também que o Espírito Santo é Deus. Vocês se lembram das terríveis palavras que Pedro dirigiu a Ananias e Safira? Disse ele, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, versos 3 e 4. Você proferiu mentira, disse ele, contra o Espírito Santo. E visto que você mentiu contra o Espírito Santo, então você proferiu mentira contra Deus. E então somos informados no Novo Testamento sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Disse nosso Senhor, todo pecado e blasfêmia se perdoarão aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Mateus 12, verso 31. E vocês acharão a mesma coisa nas passagens paralelas. Temos também a fórmula do batismo encontrada no final do Evangelho de Mateus, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E a bênção apostólica diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Amém. 2 Coríntios 13, 13. Portanto, vejam vocês, a Bíblia assevera que o Espírito Santo é Deus, da mesma forma que o Pai e o Filho. Há ainda muitos outros exemplos nas Escrituras, onde as três pessoas referem uma à outra. Vocês encontrarão nosso Senhor fazendo referência ao outro Consolador, João 14,16, a quem ele e o Pai iriam enviar, e assim por diante. Há aqueles que têm tentado negar a doutrina da Santíssima Trindade desta forma. Não há três pessoas, dizem eles. Há somente uma pessoa. Há somente um Deus. Entretanto, o único Deus pode revelar-se de diferentes modos. Uma vez revelou-se como Pai, então, em outras vezes, revelou-se como Filho, e ainda em outras vezes revelou-se como Espírito Santo. E tentam usar analogias para ajudar-nos a entender. Dizem, por exemplo, que o mesmo homem pode ser esposo e pai e pregador, uma pessoa em três relações, mas a Bíblia rejeita tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo
não são meramente modos nos quais Deus se revela. Não e não. Há três pessoas na deidade. As pessoas se interrelacionam. Cristo falou sobre as outras, dirigiu-se a elas, não se referindo a si mesmo, e sim às outras pessoas da Santíssima Trindade. Portanto, rejeitamos qualquer ensino de que há somente um Deus que se revela nessas diferentes formas. Além do mais, isso pode ser provado muito conclusivamente, visto que nos deparamos com as Escrituras mencionando as três pessoas juntamente. Por exemplo, quando o anúncio foi feito àquela Virgem, Maria, em referência ao nascimento de seu filho, as três pessoas foram mencionadas: o poder de Deus, o poder do Espírito Santo e o poder do Filho que nasceria. Lucas 1, 26 a 38. Vocês veem isso novamente no batismo. Lá estava o Filho no Rio Jordão. O Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. E a voz de Deus, o Pai, foi ouvida, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 13 a 17. Também nesta conexão, estude muito cuidadosamente os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Em João 15, 16, vocês encontrarão isso perfeitamente posto nesta forma: Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aqui o Filho está falando sobre o Consolador, a quem o Pai iria enviar. E novamente traga à sua lembrança a fórmula batismal e a bênção apostólica. Mesmo no Velho Testamento, há muito ensino sobre o Espírito Santo e o Filho. Ora, vocês não esperariam encontrar a doutrina da Trindade exposta tão claramente no Velho Testamento como o é no Novo Testamento, pela razão que já apresentei, a constante ameaça do politeísmo. Mas, além disso, vocês, obviamente, não poderiam ter uma completa, nenhuma explícita doutrina da Trindade até que o Filho surgisse encarnado e até que ele enviasse o Espírito Santo. Era somente a partir daí que os homens e as mulheres poderiam possivelmente receber a doutrina e, mesmo agora, como temos descoberto, ela é uma santa e misteriosa doutrina e difícil de se apreender. Ela, porém, está aí no Velho Testamento. No primeiro capítulo de Gênesis, vocês encontrarão a doutrina da Trindade com bastante evidência, se apenas atentarem para ela. Tomem aquele nome de Deus, Elohim. É um termo plural. Deus fala de si próprio no plural. Vocês estão lembrados do que ele diz sobre a criação do homem em Gênesis 1, 26? Façamos o homem à nossa imagem. Qual a razão disso? Só uma explicação plausível. É por causa da bendita Santíssima Trindade. Então, quando o homem pecou, é afirmado a seu respeito em Gênesis 3:22, eis que o homem é como um de nós. E então, em conexão com a Torre de Babel, em Gênesis 11, verso 7, lemos: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E, finalmente, vocês se deparam com Isaías 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Podem ver que esses termos por si mesmos sugerem a Trindade. E assim vocês podem lembrar-se de que, numa das preleções anteriores, nos referimos ao anjo do concerto, a quem tantas referências são feitas no Velho Testamento, e chegamos a uma única possível conclusão, que o anjo do concerto não é nenhum outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Sim, ele se revelou nessa forma. Não era sua encarnação, era uma teofania, um aparecimento do Filho como o anjo do concerto. E vocês se lembram também da referência ao Espírito Santo lá no início de Gênesis. Ali nos é dito que o Espírito pairava sobre as águas. Era o Espírito que capacitava os profetas para falarem. Foi o Espírito que veio sobre Bezaleel e o capacitou para trabalhar na edificação do tabernáculo. Êxodo 31, versos 2 a 5. E assim vocês percebem que há uma riqueza de ensino no Velho, tanto quanto no Novo Testamento, com respeito a esta grande doutrina da Santíssima Trindade. Deixem-me formular uma última pergunta. Que relação existe entre as três pessoas? A resposta em todas as partes das Escrituras é que elas são coeternas. Não há subordinação como tal. Quando o filho é chamado filho, não significa que ele esteja subordinado ou como se fosse inferior a seu pai. O fato de ser o filho significa que ele é igual ao pai. Ele é a expressa imagem de sua pessoa. Hebreus 1, verso 3.
não subordinado a ele ou diferente dele. Ele é o mesmo que o Pai e igual ao Pai de quem é filho. Muito bem. Vou resumi-lo assim. A Trindade tem existido na deidade desde toda a eternidade. A afirmação do credo atanasiano a esse respeito nos dá uma definição perfeita. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não há três deuses, mas sim um só Deus. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. E, no entanto, não há três senhores, e sim um só Senhor. Na verdade, como somos compelidos pela verdade cristã, reconhecer cada pessoa por si mesma a ser Deus e Senhor, assim somos proibidos pela mesma verdade a afirmar que há três deuses ou três senhores. E de fato, vocês não podem jamais ir além disso. A verdade escriturística, a verdade cristã, insiste em nos dizer que há três pessoas, e no entanto, não devemos afirmar que há três deuses. Esse é um grande e eterno mistério. Contudo, e de muitas maneiras, este é o mais glorioso aspecto desta doutrina. Ainda que as três pessoas na Trindade sejam co-iguais e co-eternas, para os propósitos de nossa salvação, vocês têm o que às vezes se chama a Trindade econômica. Faz-se uma separação entre as três pessoas e, para os propósitos desta obra e desta salvação, há uma espécie de sujeição das três pessoas. O Pai cria, o Pai elege, o Pai planejou a salvação. O Filho foi enviado pelo Pai para efetuar esta redenção. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para aplicar a salvação. Ora, essa é uma ideia atordoante, ou seja, que estas três bem-aventuradas pessoas, na bem-aventurada Santíssima Trindade, para minha salvação, quiseram dividir assim o trabalho. O Filho se pôs à disposição do Pai e o Espírito Santo se pôs à disposição do Pai e do Filho. O Espírito não fala de si mesmo, mas testifica do Filho. O Filho não falou de si mesmo, mas recebeu do Pai suas palavras e suas obras, embora fosse igual e eterno. A Trindade econômica. De modo que, enquanto em certo sentido podemos dizer que foi o Pai quem enviou o Filho, e o Filho quem veio e realizou a obra, e o Espírito a aplicou, devemos, ao mesmo tempo, dizer isto. Deus estava presente em tudo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não lhe imputando suas transgressões. 2 Coríntios 5,19. Havia uma espécie de divisão de trabalho, e, no entanto, havia uma unidade em propósito e uma unidade em realizá-lo cabalmente. Ora, eu lhe disse, logo no início, que estaríamos penetrando o maior mistério da Bíblia e da fé cristã, a mais excelsa e a mais sublime verdade. Peço-lhes com sinceridade que não tentem entender tudo isso com sua mente. Cumpre-nos receber, humildemente e como criancinhas, a verdade como nos é revelada. Cumpre-nos postar-nos em culto, em adoração e espanto. Ela está muito além de nós, porém é verdadeira. E ela é plenamente verdadeira, de uma forma especial para nós e para nossa salvação.